Graça e paz, tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui hoje, nesse tempo aqui inusitado, de pandemia de coronavírus e que tem nos impedido de estar reunindo presencialmente. Mas nós queremos, como igreja, continuar cultuando nosso Deus, adorando nosso Senhor, através da live, em que o Senhor pode ministrar a palavra ao nosso coração e alcançar nossas casas, nossas famílias, onde quer que estejamos. Então, eu queria chamar os irmãos para ver a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Quero chamar para orar, para abrir a palavra no verso 5. Mateus, capítulo 6, o verso é o 5, quando Jesus está falando sobre a oração. Amém? Todo mundo achou aí? Mateus, capítulo 6, o verso é o 5. Diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes de o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de nos reunirmos, mesmo que de forma virtual na tua presença, porque sabemos que o Senhor habita a igreja, o Senhor habita nossas vidas. Meu Pai, nós estamos unidos por tua graça, pelo teu Espírito, somos um só corpo, somos a tua família, e te agradecemos, Pai, porque podemos te adorar, ó Deus, e pedimos nessa hora que o Senhor nos dê a graça da tua palavra, ministra a tua palavra ao nosso coração, edifica-nos, Deus, revela a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo em que nós estamos lidando com a questão dessa pandemia, do coronavírus, em que existe essa necessidade de isolamento social, manter-se isolado tanto quanto possível, evitando contato, evitar o contágio e a disseminação da doença. A gente se encontra, de repente, nessa situação, da distância, mas, todavia, Deus sendo o Senhor de tudo, nós temos que descansar o nosso coração em saber que Deus não foi surpreendido por nada, Deus é Deus soberano, Ele sabe de todas as coisas. E talvez esse seja um momento de, como igreja, nós refletirmos no entendimento que nós temos a respeito da vontade de Deus. Talvez seja um tempo, de fato, em que nós podemos gastar tempo com aquelas coisas mais essenciais do Evangelho, como meditar na palavra de Deus, gastar tempo na presença de Deus, em oração, em intercessão, procurando conhecer a Deus, procurando conhecer a sua vontade. E esse tempo é um tempo que nós podemos orar, que a distância, que essa dificuldade não nos impede de orar. É um tempo em que nós podemos desfrutar de momentos mais íntimos com Deus e também de oração em família, porque às vezes a oração tem que se afastar da família. E nós temos reduzido a oração a certos momentos, a certas situações, e temos perdido de fato a perspectiva da oração. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, que nós temos pensado, refletindo, quando a gente pensa em orar, porque a palavra de Deus nos chama a orar, o Senhor nos chama a orar, a palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. Jesus ensina os discípulos a orarem, porque a própria vida de Jesus era uma vida de oração,
Se nós vemos aí um pouquinho à frente, vai comigo aí, deixa eu marcar aí o texto aí que nós estávamos lendo, de Mateus 6. Vamos lá em Lucas capítulo 11, para a gente compreender um pouco melhor esse contexto, quando Jesus fala isso aos discípulos. Capítulo 11, do verso 1 do Evangelho segundo Lucas, ele vai dizer assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos hoje de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Amém? Então você verifica que pelo texto, na verdade, os discípulos vendo a vida de oração de Jesus, eles desejam orar. E Jesus ensina a oração. Né? E o texto do Pai Nosso, que é um texto tão conhecido nosso, mas talvez seja um dos textos tão pouco compreendido no tempo que nós vivemos, tão pouco praticado, e que é um texto cheio de grandes verdades, de princípios muito importantes no que diz respeito à vida de oração. E esse é o tema que a gente quer compartilhar nesses dias, né? Sobre oração, né? Abordar a oração nos seus vários aspectos, restaurar a oração no meio da igreja. E Jesus ensina os discípulos a orar, todavia nós vamos ver pelo Evangelho que eles não aprendem, eles têm dificuldade. Nós não vamos ver essa prática, nós só vamos ver essa prática depois do dia de Pentecostes. Depois do Pentecostes nós vamos ver uma igreja que ora. Nós vamos ver um povo que intercede, um povo que está em oração. Lá em Atos capítulo 2, no verso 42, que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Que existiu uma perseverança na oração. Mas talvez uma das maiores dificuldades que nós encontramos é a perspectiva que vai se perdendo no meio da igreja de quem nós somos. Né? Primeiro nós precisamos lembrar que nós somos o corpo de Cristo, que o Pai é nosso, né? Porque a oração começa assim, voltando lá no texto de Mateus, no capítulo 6, no verso 9, diz assim: portanto orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Ele está nos lembrando de que o Pai é nosso, que nós estamos orando a um Pai comum, que nós somos a família de Deus, e que essa deve ser a perspectiva em que eu oro, a principal perspectiva, em que eu oro na perspectiva não do indivíduo, né? Que eu oro na perspectiva da pessoa, da comunhão, da igreja, do corpo de Cristo, que eu oro na perspectiva em que eu fui restaurado por Jesus, através do seu sacrifício como Salvador da minha vida, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito me traz de volta a comunhão com a igreja, com o corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós temos isso restaurado no nosso coração, na nossa vida, e nós oramos ao Pai Nosso. Nós precisamos lembrar que nós estamos orando a respeito de nós, que nenhuma oração, na verdade, pode ser uma oração individual, ainda que eu tenha demandas individuais, mas que toda oração, no fundo, deve ser uma demanda de nós, porque eu estou inserido na realidade do corpo. A palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros, e a minha vida afeta a vida do meu irmão, a vida do meu irmão me afeta. E eu acho que essa é uma das perspectivas que nós precisamos restaurar. A oração do Pai Nosso, né? Não é o Pai meu, mas é o Pai Nosso. E claro que é o meu Pai também, mas Jesus está orando o Pai Nosso, e é o Pai de Jesus. Jesus ora e ensina a orar, Pai Nosso. Então eu acho que essa é a primeira lição que nós podemos tirar e que eu creio que nós como igreja precisamos resgatar. Nesse tempo de oração em que nós podemos separar, aproveitar esse tempo, que na verdade não é tempo de férias, né? Muita gente foi para casa, deixando seu trabalho, deixando as suas atividades, porque a necessidade do isolamento, trabalhando às vezes como home office, vai estar trabalhando, pessoas que estavam na escola não estão estudando, professores vão continuar preparando aula de alguma forma, mas é um tempo que nós podemos aproveitar para de fato restaurar a oração, e precisamos começar a orar por nós, e precisamos orar ao nosso Pai. Então a oração começa com o Pai Nosso. É a primeira dimensão
importante que eu vejo aqui quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Pai Nosso, né? O Pai que nos salvou, que nos redimiu, que nos chamou de volta à sua presença. Agora nós estamos neles, redimidos, salvos, e precisamos orar a Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, mas acima de tudo Ele é o nosso Pai. Amém? Segunda coisa que me chama a atenção no texto é que ele fala: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ainda que a gente possa desdobrar isso aqui em várias partes, existe um todo aqui: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Aqui eu acho que existe uma grande dificuldade do que nós estamos vivendo como igreja também. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja do Senhor Jesus no Brasil, né? Acima, a igreja numa visão mais ampla, que é a igreja que a gente conhece, mais do que a realidade só da igreja vida. Seja feita a sua vontade, venha o teu reino, santificado seja o teu nome. Quando a palavra diz santificado seja o teu nome, é que seja santificado em nossas vidas. Que as nossas vidas revelem que nós estamos de fato sendo separados a cada dia por Deus. E que Deus está trabalhando no nosso coração. Porque Deus é santo e não tem como Ele ser mais santo. Então, santificado seja o teu nome em nossas vidas, ou seja, que o teu nome de fato seja conhecido entre nós, que nós compreendamos o sentido do que é ser Deus, o teu caráter, a tua vontade para nossas vidas, para que a gente viva essa vontade. Que o teu nome seja conhecido no nosso meio, seja conhecido como Deus misericordioso, Deus santo, Deus amoroso, Redentor, Salvador, que todas essas perspectivas do nome de Deus, que inclui, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que está tudo incluído aqui, de fato seja vista em nós. Santificado seja o teu nome em nossas vidas. Então também tem a dimensão de não só na minha vida. Eu tenho que entender e caminhar na perspectiva também de que eu devo orar para que o nome de Deus seja conhecido em todos nós, na comunhão do corpo, na comunhão da igreja, nas nossas relações, quer seja também nas relações familiares, nas relações de trabalho, aonde eu estiver, aonde Deus tem nos levado como igreja, como corpo, que ali o nome de Deus seja santificado, ou seja, que o nome de Deus de fato seja conhecido por sua ação nas nossas vidas, porque a nossa vida está de acordo com a sua vontade. E aí, quando eu penso nessa perspectiva aqui, nós vivemos um tempo tão difícil que parece que nós estamos sempre tentando convencer a Deus a fazer a coisa certa, né? Eu olho hoje para a realidade da igreja, parece que a igreja não tem grandes dificuldades com a questão de que Deus é um Deus de poder. Nós não temos dificuldade de reconhecer que é Deus de poder, porque nós ficamos insistindo que Deus use o seu poder ao nosso favor. A impressão que se tem, da forma que nós temos vivido muitas vezes como igreja no Brasil, é que Deus é todo poderoso, Deus tem todo poder, mas Deus não sabe bem o que fazer com o seu poder. Deus está um pouco perdido, né? E Ele precisa das nossas orientações, Ele precisa que a gente oriente Ele para que Ele exerça o seu poder, porque Ele é poderoso, mas não sabe talvez exercer seu poder, né? Nós vivemos tempos incríveis. Eu passei agora de manhã, eu saí daqui de manhã, nós gravamos a live aqui da classe Descobrindo a Família de Deus, estava indo para casa para almoçar, passei do lado ali de uma igreja, não vou citar a denominação, mas é uma igreja, e tinha um banner bem grande na porta da igreja, convidando as pessoas para estar nessa semana na noite do decreto. Então essa é a noite do decreto, é a noite em que nós vamos decretar o que Deus tem que fazer. Está lá bem grande, né? Um banner na porta da igreja, missionária tal, noite do decreto. Vem cá, porque essa noite vai ser especial, nessa noite nós vamos decretar. Algumas pessoas até brincam, né, que existe muito crente DDD, né, que é o crente que determina, que ele decreta e declara o que Deus tem que fazer. Então é estranho, porque parece que Deus não sabe o que está fazendo. Parece que Deus está perdido. Deus é poderoso. Então nós vamos nos organizando aqui, a gente vai fazendo um culto, vamos organizando as coisas, vamos tentando agradar a Deus de alguma forma para convencer Deus de fazer o que a gente quer.
Parece que nós é que sabemos o que Deus tem que fazer. Parece que Deus é poderoso e não sabe. Nós não temos o poder, mas nós é que sabemos o que é bom, sabemos o que é certo, e tentamos agora colocar Deus debaixo daquilo que nós entendemos que é certo. Existe uma relação equivocada. Enquanto que a oração de Jesus é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, a nossa oração talvez seja assim, né? Venha a nosso reino, seja feita a nossa vontade. Mas a oração que Jesus ensina é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a nossa oração tem sido talvez difícil, porque a gente não compreende essa perspectiva de que Deus não é suscetível e que Deus não é refém da nossa vontade. E que nós não oramos a Deus para convencer Deus de fazer as coisas certas, como se Deus não soubesse fazer. Na verdade, nós devemos orar a Deus, e Jesus está ensinando que nós devemos orar a Deus para conhecer a sua vontade. A nossa oração é: seja feita a sua vontade, venha o teu reino. E esse é o segredo da vida espiritual. O segredo da vida espiritual não é eu ficar ali na presença, às vezes, de Deus, tentando convencer Deus, determinando o que Deus tem que fazer, decretando o que Deus tem que fazer, determinando, né, o que Deus tem que fazer, porque Deus está um pouco perdido, não está sabendo bem o que tem que fazer. Não, o segredo da vida espiritual, o segredo da oração, é quando eu me assento na presença dele e quando eu busco conhecer a sua vontade. Não é eu tentar falar para Deus a minha vontade para que ele faça a minha vontade, porque ele está perdido, mas é para que Deus, de fato, revele a sua vontade para nossos filhos. E conhecendo a sua vontade, a gente ande nessa vontade. Esse é o segredo. O segredo dos homens e mulheres de Deus que fizeram diferença na sua geração foram homens e mulheres que se entregaram à oração não para convencer Deus de fazer absolutamente nada, mas homens e mulheres que entenderam que eles precisavam conhecer a vontade de Deus e desejavam conhecer essa vontade e buscar em Deus então também poder e graça, entendendo que a vontade de Deus era o melhor. É isso que acontece. Nós vemos Jó, talvez seja um exemplo que nos ajude a compreender essa perspectiva da oração. Jó está ali vivendo aquela crise, porque ele reconhecia que talvez algumas coisas que aconteceram com ele eram resultado dos seus atos. Todavia, outra hora ele ficava ali, mas talvez algumas coisas não foram, algumas coisas não têm responsabilidade, por que isso aconteceu com ele, e ele fica vivendo aquela luta. Até que Deus fala para Jó, fala assim: Jó, existe uma vontade. Isso é uma coisa reveladora, amém, irmãos? Existe uma vontade, existe um plano. Nós estamos diante dessa crise aí do coronavírus. E a dificuldade nossa como igreja é que a gente não tem um plano. Nós não estamos conhecendo, às vezes, a vontade de Deus, e nós ficamos reagindo às circunstâncias. Quando chega alguma circunstância assim, a gente tenta se organizar, tenta se mobilizar, fazer alguma coisa, reagindo a alguma circunstância. Enquanto nós deveríamos ser um povo que sabe de fato qual é a vontade de Deus, um povo que ora para que venha o reino de Deus, para que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas. Um povo que, uma vez conhecendo a vontade de Deus, assumiu a responsabilidade, né, de cumprir esse propósito. É uma igreja que é responsável, não uma igreja que apenas percebe algumas coisas e que às vezes reage a essa circunstância. Essa é uma crítica, né, que a gente precisa fazer agora nesse tempo. Sempre que há situações assim, mais críticas, a igreja sempre faz alguma coisa, a igreja sempre tenta reagir a essas situações. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas eu estou dizendo que isso está muito longe do nosso chamado. E como igreja, eu creio que nós precisamos orar de fato a oração do Pai Nosso. Eu acho que Deus está nos dando essa oportunidade de restaurar isso no nosso coração, de nós orarmos para conhecer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade, venha o teu reino. Essa oração, né, que Jesus está ensinando aos discípulos.
né? E é uma oração que fala de maturidade, né? É uma oração que nos leva à responsabilidade. Talvez uma dificuldade da Igreja do Senhor Jesus nesse tempo é não ter assumido a sua responsabilidade, a sua vocação profética de ser boca de Deus, de ser sal da terra, de ser luz do mundo. Esse tempo em que nós vamos estar com esse certo isolamento, chamado de isolamento social, em que nós vamos tentar minimizar os contatos, talvez seja um tempo em que Deus queira restaurar em nosso coração exatamente a responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. Mas agora, como eu estou um pouco isolado de alguns contatos, eu vou manter muito mais, talvez, os contatos familiares, os contatos mais próximos. Talvez seja o momento de nós orarmos para nós assumirmos a responsabilidade de sermos sal da nossa família, de sermos aqueles que, por causa da nossa vida, nossa família é preservada, de sermos aqueles que são, de fato, luz de Deus na nossa casa, para que as trevas que talvez estejam tentando encobrir a nossa casa sejam dissipadas. Nesse momento, não dá para transferir responsabilidade. Nesse momento, somos nós que estamos convivendo. Nós vamos ter que enfrentar isso, né? A comunhão que talvez foi perdida, a sensibilidade que foi perdida, que Deus precisa restaurar no nosso coração, nos chama agora essa responsabilidade e nos coloca diante dessa situação. Nós somos a luz de Deus no meio da nossa casa. Nós somos o sal da terra. Nós somos aqueles que estão ali no meio da nossa família, que Deus salvou, que Deus redimiu, para que a nossa família não se perca. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade já revelada de Deus. Essa é a vontade de Deus. Resgatar os seus, restaurar a sua família, chamar de volta para casa os que se perderam. E se nós estamos na nossa casa e se Deus nos salvou dentro de uma realidade de família, certamente Deus deseja resgatar a nossa casa. É preciso crer, é preciso assumir a responsabilidade, é preciso orar. É preciso orar e falar: Deus, me ensina a conhecer a Tua vontade para a minha casa. Talvez a gente não esteja há muito tempo orando pela vontade de Deus para a nossa casa. Talvez em algum momento da nossa caminhada a gente tenha até conhecido, mas porque às vezes algumas coisas não se cumpriram no tempo que nós gostaríamos que se cumprisse, ou porque nós olhamos para a circunstância, a gente perdeu a perspectiva e se afastou disso. Veja que a nossa dificuldade é que a gente abandona a nossa responsabilidade. E às vezes a gente abandona a posição que Deus tem para nós. Deus tem uma vontade. E é fundamental que nós conheçamos a vontade de Deus para a nossa casa. Amém? Precisamos conhecer essa vontade. Porque é isso que nos fortalece. Porque conhecendo a vontade, nós oramos com conhecimento. Porque conhecendo a vontade, nós oramos para que essa vontade se cumpra, não porque eu agora quero convencer a Deus de salvar minha casa. É porque agora eu tenho convicção. Porque o Senhor tem me falado, o Senhor tem ministrado pela sua palavra, e eu vou caminhar por essa fé. E vou assumir a parte que me cabe. Eu vou cumprir a parte que me cabe como filho de Deus. Eu vou orar para que a minha vida testemunhe da ressurreição, que a minha vida testemunhe da graça de Deus. Para que a minha vida de fato seja isso. E que a gente seja essa manifestação viva do corpo de Cristo. Ainda que nós estejamos em muitos lugares, nós somos um só corpo, e Deus me colocou naquele lugar devido, preciso, segundo a sua bendita vontade, para que aquela família conheça a sua vontade. A vontade de Deus é de que nenhum se perca. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso nesse tempo. Eu acho que é uma grande oportunidade. Infelizmente, a correria do dia a dia, ela acabou se tornando um subterfúgio para nós nos escondermos da responsabilidade de orarmos pela nossa casa. É tempo de orar, é tempo de restaurar a oração, mas orar conforme a orientação de Jesus Cristo. Não é orar tentando convencer Deus: olha, Deus, nós sabemos o que tem que fazer, eu acho que o Senhor está meio perdido, e nós estamos colocando aqui a nossa vida. É engraçado porque parece que a gente ora a Deus assim: Senhor, eu tenho essas coisas aqui para essa semana, e eu estou aqui hoje insistindo para o Senhor
se organizar aí, porque parece que você não sabe o que o Senhor está fazendo, para que o Senhor mude os seus planos em favor da minha semana e o Senhor resolva a minha semana. Não. Não é esse o caminho que nós devemos andar. Porque, na verdade, irmãos, Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas, Deus não está sendo surpreendido e Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade bendita. Os propósitos de Deus são eternos. Deus constrói na perspectiva da eternidade. É eu que preciso trazer os meus problemas à luz da vontade de Deus. Os meus problemas só vão ser resolvidos à medida que eu conheço a vontade de Deus. Aí, de fato, a palavra de Deus, de Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, vai se cumprir em mim. Porque quando eu conheço essa vontade, estou caminhando com essa vontade, mesmo os problemas, as adversidades, as circunstâncias difíceis, vão ser instrumento da graça de Deus para me transformar, para me fortalecer, para que a vontade dele se cumpra em mim. A palavra fala daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que amam a Deus. E nós somos o povo de Deus. E aquele que ama a Deus deve amar a sua vontade. Jesus, o Filho de Deus, amava a vontade do Pai. E a comida dele, o que alimentava Jesus, era fazer a vontade do Pai. Então é preciso conhecer. Então é tempo de conhecer. Tem um filósofo brasileiro, meu xará, Mário Cortella, acho que é isso mesmo, né? Mário Cortella. Ele é filósofo, ele tem um programa que chama Tempo de Conhecimento. Eu acho engraçado que ele fala com uma voz diferente, tempo do conhecimento, tempo de conhecimento. Irmãos, é tempo de conhecer a vontade de Deus. Eu acho que é esse o tempo em que Deus tem permitido certas situações para que a gente conheça a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus é preciso orar, é preciso conhecer a sua palavra, é preciso restaurar minha vida devocional. Se eu tenho perdido essa vida, certamente Deus deseja restaurar isso. Mas eu preciso aprender a orar na perspectiva de conhecer a vontade de Deus. Eu posso sim colocar diante de Deus as minhas demandas. Tanto que ela não está na ordem aqui, ela está lá atrás. Nós vamos tratar disso depois. Não é o alvo tratar disso hoje. Eu não gostaria de tratar isso hoje. Vamos falar bem rapidamente. Mas nós precisamos, acima de tudo, buscar conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Se nós continuarmos no texto de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ver depois no verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui ele vai nos lembrar de que, de fato, toda dádiva vem de Deus, toda provisão vem de Deus, e nós devemos, de fato, orar a Deus para que aquilo que já está provisionado, que Deus já preparou para os seus, a gente possa desfrutar conforme as nossas necessidades. Deus conhece as nossas necessidades. E também depois diz o verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vê que ele nos chama também a perdoar os nossos devedores. Eu acho que também esse é um tempo, eu creio que esse é um tempo em que Deus também está nos chamando a refletir se nós temos pessoas que nos devem. Nessa perspectiva de que nós não temos resolvido a questão de desencontros, de mágoas, de ressentimentos, de pessoas que às vezes erraram conosco. E que por causa desse erro não resolvido, isso tem prejudicado a comunhão. Porque nós começamos a oração dizendo Pai Nosso. E isso tem que significar toda a oração. Toda oração tem significado no começo dela. Pai Nosso. Então, se Ele é nosso Pai, existe uma coisa extremamente preciosa para o Pai, a comunhão dos santos. É muito preciosa para Jesus. Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos comunhão novamente. É muito preciosa a Deus. Tanto que Jesus inclui isso aqui na oração, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui fala dessa perspectiva, né, de não permitir que nada impeça a nossa comunhão. De compreender que nós somos perdoados por Deus e que uma vez perdoado daquilo que era imperdoável, nós devemos então perdoar aqueles que erraram conosco, aqueles que nos devem de alguma forma. Isso aqui fala de comunhão, dessa restauração da comunhão. Eu creio que também é algo que nós vamos refletir na perspectiva da família mais próxima,
da família de sangue, das relações mais próximas, que talvez estejam comprometidas. Não é incomum, nós temos percebido famílias em que irmãos não se falam há muitos anos. Por causa de alguma situação, perdeu-se a comunhão. Isso a gente vai se acostumando às vezes com essa situação. Eu creio que é outra coisa também que Deus deseja restaurar, né? Que a gente ore a esse respeito, assim como Jesus ensina a orar, que nós devemos, né, perdoar os nossos devedores, pedir que Deus perdoe de fato as nossas ofensas, na mesma dimensão em que nós desejamos, que nós perdoamos os nossos devedores. Esse é algo que nós devemos colocar diante de Deus, porque certamente essa é uma vontade já revelada de Deus, que a gente tenha comunhão. A comunhão é um desejo já expresso, claro, de Deus na sua palavra. E Ele nos chama a estar orando também a esse respeito. Depois Jesus fala, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os dias, nós lidamos com tentações, né? Existem muitas tentações que estão diante de nós todo o tempo. Talvez uma grande tentação que está diante de nós é voltar a viver para si mesmo, voltar a viver uma vida individualista. Essa tentação de fazer Deus refém das minhas vontades, essa inversão. Essa tentação, às vezes, de fazer com que as pessoas sejam refém também da minha vontade. Essa é uma grande tentação que me desvia do meu propósito, que desvia do significado da minha vida, né, que nós precisamos orar. Existem muitas tentações. E eu oro também, creio que nós precisamos orar para que a gente veja também essa questão da tentação da perspectiva da família mais próxima. Qual que é a tentação que a minha família, que a sua família, que a nossa família está vivendo? E que às vezes nós não estamos percebendo. Qual que é a tentação que nós estamos caindo nela? Porque a palavra de Deus é essa, não nos deixe cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Todos nós passamos, nesse mundo que nós vivemos, nós passamos por essa situação, mas a questão é, em que área que nós estamos sendo tentados? Nós temos que ter esse discernimento, temos que orar diante de Deus, porque às vezes a gente não percebe, não vigia em relação a essa área, e muitas vezes nós somos surpreendidos quando nós percebemos a nossa própria fraqueza ou a nossa própria queda. E o Senhor Jesus está nos chamando a orar assim. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. Novamente ele está dizendo, teu é o reino. Que nós busquemos o teu reino, porque o reino é de Deus. O poder e a glória para sempre. Você vê que Jesus ele fala do poder do Pai. Claro que Ele é um Deus de poder, é claro que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera de forma eficaz em nós pelo Espírito que habita conosco. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A questão com Deus não é de poder. O que nós estamos lidando não é com o poder de Deus. Apesar que muitas vezes a nossa oração é tentando direcionar o poder de Deus para que seja feita a nossa vontade. Para que seja estabelecido o nosso reino. Que seja talvez estabelecido o reino na perspectiva, às vezes, de uma instituição, e vendo a igreja, às vezes, como uma instituição, e perdendo a perspectiva que a igreja é o corpo de Cristo. Mas a oração é que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Essa é a oração de Jesus, que Jesus ensina. A palavra de Deus está permeada disso. A palavra de Deus está chamando a gente a orar sem cessar, que nós não deixemos de orar. Paulo fala, nós não temos deixado de orar por vós, quando ele escreve aos Tessalonicenses, e nós vamos ver todos os discípulos lidando com a questão da oração. A oração faz a diferença. A igreja que está começando ali é a igreja que orava. Era a igreja que perseverava na oração. E ela orava de todas as formas, orava em todos os lugares. E nós precisamos restaurar isso no nosso meio. A oração, de todas as formas, em todos os lugares. A oração também, ela não é apenas aquele momento em que eu estou ali em secreto com Deus, porque muitas vezes aquele é um momento íntimo em que eu apresento as minhas demandas, as minhas dificuldades, às vezes as minhas fraquezas, mas a oração é algo que eu devo aprender a fazer diariamente. Eu devo estar orando em todo tempo. Então, Paulo fala orar sem cessar, ou orar em todo tempo, na palavra diz orar em todo tempo. Não é que eu vou estar articulando as palavras em todo tempo.
mas é que eu vou estar elevando meu coração a Deus em todo o tempo. E você vê que o sentido, então, de orar em todo o tempo significa que em todo o tempo, em todas as situações, no meu dia, durante todo o meu dia, eu vou estar elevando meu coração a Deus, procurando conhecer a Tua vontade. A disposição do meu coração todo dia dizendo, todo o tempo a Deus, Deus, a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino. Amém? Isso é orar em todo o tempo. Não é passar o dia inteiro orando. Existem os momentos necessários em que a gente ora reservado, que a gente separa esse tempo. Mas orar em todo o tempo significa, em todo o tempo, colocar a nossa vontade diante de Deus, para que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas, para que venha o Teu reino e para que seja feita a Sua vontade, tanto na terra como nos céus. Amém? Eu creio que esse é um tempo que Deus tem nos chamado a orar. Né? Que Deus tem nos chamado a orar individualmente, né? Nesses momentos particulares, nesses momentos íntimos, tem nos chamado a orar como família, tem nos chamado a orar como povo de Deus, tem nos chamado a interceder, a orar nas nossas casas, a orar nos nossos trabalhos. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de orar no trabalho diante de situações, de decisões, e a gente não para. Quando nós estamos diante de uma epidemia dessa pandemia, aliás, a gente às vezes fica pensando o que nós vamos fazer. Mas eu acho que a pergunta certa nesse tempo é quem nós somos. Senhor, nos lembra quem nós somos, revela a Tua vontade. Porque se o Senhor revelar a vontade dEle, então, de fato, nós vamos fazer as coisas certas. E eu creio que Deus está nos despertando para isso, para que a gente não seja um povo que reage a certas situações, mas nós sejamos um povo que conhece a vontade de Deus. Sabe que aí, diante dessas situações, é um povo que não se entrega à ansiedade. É um povo que não se desespera. A gente tem visto, às vezes, uma histeria em alguns meios e um desespero, como se Deus não fosse o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. Irmãos, Deus tem um plano. Existe um propósito eterno em tudo que Ele faz. A palavra de Deus começa dizendo Deus criou, Deus formou. Ela diz em Gênesis que tudo que Deus formou era bom. A palavra fala do propósito de Deus. Durante toda a palavra nós vamos vendo isso. E a oração do Pai Nosso tem uma parte central. Ela fala da vontade de Deus. Vocês devem orar a um Deus que tem uma vontade. Para mim, essa é a parte essencial da oração. Conhecer a vontade de Deus. Então, a oração não é colocar a minha vontade diante de Deus para que Deus faça a minha vontade. Mas oração, na verdade, é me sentar então diante de Deus. Gastar tempo na Sua presença, para que Ele revele a mim a Sua vontade e que Ele enche então meu coração da Sua vontade. Essa é a nossa oração, como igreja, que esse tempo seja um tempo de conhecer a vontade de Deus, seja tempo de oração, seja tempo de nós nos reunirmos em oração. E nós devemos chamar as pessoas para orar, não só para lidar com os problemas das pessoas, isso também é necessário, mas nós precisamos reunir a nossa casa, irmãos, para que a minha casa e a sua casa conheça a vontade de Deus. Nós devemos orar para Deus resolver os nossos problemas. Isso é muito pequeno diante do chamado que Deus tem para nós. Deus também faz isso. Mas Deus fala, não vos inquieteis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Não fiquem inquietos com essas coisas. Não andem ansiosos por essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês de fato necessitam vão ser alcançadas. Essa é a nossa oração. Senhor, restaura no nosso meio, então, a intercessão, restaura no nosso meio a comunhão, restaura no nosso meio o conhecimento da Sua vontade. Que seja tempo de orar, que seja tempo de conhecer a vontade de Deus. Que seja tempo, então, de orando e conhecendo a vontade de Deus, que seja tempo de assumir a nossa responsabilidade profética nessa geração, de ser de fato sal da terra, luz do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Amém? Vamos orar. Queria chamar você para, junto com quem está aí na sua casa, junto com quem está com você aí assistindo essa live, que você curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar a Deus, pedir que Ele nos conduza nesse tempo e que Ele mude a realidade de oração da igreja. E que assim como Jesus ensinou aos discípulos, e que eles aprenderam depois, que a gente aprenda com Ele.
que o Senhor Jesus venha nos ensinar. Que essa seja a nossa oração. Vamos lá com Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por toda a graça já recebida do Senhor, toda a obra que o Senhor fez, pela salvação, pela redenção. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que é cortante, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nesse tempo lidar com o nosso coração. Que o Senhor venha nesse tempo, ó Deus, restaurar no meio da igreja a oração, restaurar a intercessão. Ó Deus, que nós aprendamos a orar, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Ó Deus, que essa seja a nossa oração, que esse seja o centro da nossa oração, orando ao Pai que é nosso, porque nós somos uma só família, um só povo, buscando conhecer a vontade de Deus, não só para mim, não só para o outro, mas para nós, para a igreja, para nossas vidas, para que a tua vontade venha, para que o teu nome seja santificado no nosso meio, para que através das nossas vidas o Senhor seja conhecido, para que nós, igreja do Senhor, sejamos a expressão viva de Cristo na terra. Ó Deus, para que a gente cumpra a nossa vocação, para que Deus seja restaurado no meio da igreja a vocação profética. Ó Deus, para que nós assumamos a nossa responsabilidade nesse tempo, Deus, como igreja, para que a tua vontade se cumpra em nós, para que a nossa responsabilidade seja restaurada nas nossas casas. Ó Deus, para que a gente assuma a responsabilidade de sermos aqueles que ora, intercede pela nossa casa. Ó Deus, não como quem ora, intercede para que o Senhor resolva os nossos problemas, mas acima de tudo, daqueles que ora e intercede, para que a nossa casa conheça a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, para que a nossa casa desfrute de vida, desfrute de bênção e desfrute de verdadeira paz, para que a nossa casa viva com significado e com o seu propósito. Ministra o nosso coração, Deus, fortalece as nossas vidas, meu Deus, e nos levanta de fato nesse tempo como intercessores, para que a tua vontade se cumpra, não porque nós estamos tentando convencer o Senhor de algo, mas porque o Senhor de fato está revelando a tua vontade a nós, e nós assumimos a nossa responsabilidade de fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido e para que haja alegria no nosso meio. Essa é a nossa oração e a nossa intercessão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a unção do Espírito Santo, a santa presença do Espírito de Deus esteja no nosso meio, Igreja de Deus, povo de Deus, em todos os lugares da terra, aonde quer que esteja a Igreja do Senhor. E que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos queridos, sobre os nossos amados, agora e eternamente. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana em nome de Jesus.